Aula de Matemática com o professor Cazé. Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ideias associadas à adição e à subtração e vamos falar também sobre as suas operações inversas, que a adição e a subtração elas possuem uma propriedade muito importante que uma inversa da outra. Então, inicialmente vamos falar das ideias associadas à adição e à subtração. Vamos pensar na seguinte tabela. Temos aqui uma tabela com o número de peças de roupa produzida por uma fábrica nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. Temos aqui calças, camisetas, bermudas e camisas. Em janeiro, a produção de calças 73, camisetas 130, bermudas 92, camisas 105. Em fevereiro, calças 89, camisetas 110, bermudas 48 e camisas 74. Bom, vamos pensar primeiro em algumas ideias associadas à adição. Se tivesse perguntado para vocês o seguinte: quantas calças essa fábrica produziu nos meses de janeiro e fevereiro? Notem que janeiro e fevereiro dá a ideia de adição, porque você tem que juntar os meses de janeiro e fevereiro. Você tem um E. Esse E dá a ideia de adição. Então, para responder essa pergunta, você faria 73 mais 89. Teria que somar a quantidade de janeiro com a de fevereiro. Se tivesse perguntado qual o total de peças de roupa que essa fábrica produziu no mês de janeiro, você teria que somar 73 com 130, 92 com 105, porque eu quero o total de peças de roupa. Agora, se a pergunta fosse a seguinte: quantas calças a mais essa fábrica produziu em fevereiro em relação a janeiro? Ou seja, comparando fevereiro com janeiro, quantas peças a mais essa fábrica produziu no segundo mês? Bom, notem que aí já vai dar a ideia de subtração, porque eu quero saber quantas peças a mais. Então eu quero saber a diferença entre elas, entre janeiro e fevereiro. Aí você já faria 89 menos 73. De modo geral, a adição está ligada à ideia de juntar, de acrescentar, conforme a gente pode observar aqui, nesse quadro. E a subtração? A subtração ela está associada a algumas perguntas, a ideia que algumas perguntas trazem para a gente. Que perguntas são essas? Quanto resta? Quanto falta? Qual a diferença? Quanto a mais? Conforme nós vimos agora. Então, sempre que estiver perguntando quanto resta, quanto falta, quanto a mais, qual a diferença, então isso vai dar a ideia de subtração. Bom, agora nós vamos falar da adição e da subtração como operações inversas. O que significa dizer que são operações inversas? Significa que se você aplicar as mesmas operações de um mesmo valor, é o mesmo de não ter feito nada. Uma vai desfazer o que a outra fez. Por exemplo, se eu pego um número qualquer, vamos pegar o número 20. Se eu somo 10 e depois subtraio 10, na verdade eu não fiz nada com esse 20, porque eu estou somando e depois subtraindo o mesmo valor. E a soma e a subtração são operações inversas. E o legal dessa propriedade delas serem inversas é que quando você soma duas parcelas, acontece uma coisa interessante. Vejamos aqui, por exemplo, quando você soma 8 com 6. Quando eu faço 8 mais 6, o resultado dá 14. Se eu trocar essa adição por uma subtração
e fizer a volta, se eu voltar subtraindo, 14 menos 6, o resultado tem que ser 8. Então, é uma propriedade muito interessante da adição, em que se você soma duas parcelas, se A mais B é igual a C, então o C menos B é igual a A. Se eu venho da esquerda para a direita somando, então da direita para a esquerda eu venho subtraindo. E essa propriedade ela também se aplica à subtração. Por exemplo, vamos fazer 15 menos 5. 15 menos 5 dá 10. Então, se 15 menos 5 dá 10, quando você voltar somando, quando você faz 10 mais 5, tem que dar 15. Aí se não der a conta está errada. Não tem como eu fazer uma subtração correta, voltar somando e o resultado não coincidir, porque elas são operações inversas. Bom, vejamos aqui um exemplo. A diferença entre dois números é 20. Se um deles é 50, qual é o outro? Bom, então, vamos lá. Um deles é 50. Então, 50 menos algum número é igual a 20. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o 50 vir depois. Pode acontecer também isso daqui, ó. Um número menos 50 é igual a 20. Bom, em ambos os casos tem como você determinar o valor do outro. Nesse primeiro caso aqui, observe que o valor dessa estrelinha aqui só pode ser 30. Porque se 50 menos a estrela é 20, então 20 somado com a estrela tem que dar 50. 20 mais quanto que dá 50? 20 mais 30. Então a estrelinha está representando aqui o número 30. Nesse outro caso, ó, o quadradinho menos 50 dá 20. Observe que a situação é a mesma, é o mesmo problema, porém nós observamos que temos duas situações. O 50 pode ser o primeiro, ou 50 pode ser o segundo. Nesse caso aqui, ó, se aqui eu tenho sinal de menos, eu volto fazendo o sinal de mais. Ó, 20 mais 50 tem que dar o quadradinho. Então, o quadradinho vai ser quanto? Vai ser 20 mais 50, que é 70. 20 mais 50 é 70. Então, nosso quadradinho vale 70. Então, o número procurado pode ser 70, porque 70 menos 50 dá 20. Ou pode ser 30, porque 50 menos 30 também dá 20. Então, notem que nós temos duas possíveis respostas para esse problema. Shampoo bom, rapaz. Nem passei creme, não. Só o shampoo ficou macio. É? É? Ficou macio, gostei dele.
Agora é o momento de fazer o exercício. Tem alguns exercícios para vocês fazerem. Sugiro que façam com atenção, que na próxima aula a gente vai estar corrigindo um a um, tá bom? Vou ativar